Marcos capítulo 14, vamos ler do versículo 12 em diante, amém? Nós estamos em uma série de mensagens, começamos há 2 semanas atrás, essa é a 3ª semana, chamada A Experiência do Cenáculo, The Upper Room Experience. E começamos a tratar a respeito de coisas que aconteceram em cenáculos. Eu vou explicar o que é um cenáculo novamente, só para relembrar, caso você não tenha ouvido as primeiras mensagens. Começamos a falar em Atos capítulo 1, versículo 12, também Atos capítulo 2, sobre como os discípulos de Cristo experimentaram o impacto da descida do Espírito Santo, o poder de Deus, no cenáculo, quando estavam reunidos em oração, buscando a Deus. E a partir daí entendemos que esse ambiente físico, o cenáculo para os discípulos, que era um quartozinho que ficava no terraço das casas da época normalmente, ele tem um simbolismo muito bonito, que nós podemos aprender muito com esse simbolismo, e temos meditado nessas coisas nas últimas semanas. Hoje vamos continuar nesse mesmo veio, e vamos avançar nesse raciocínio hoje em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 14, 12. By the way, para quem nos visita, meu nome é Diego, sou pastor da Revive Community Church. É um prazer estar com vocês aqui, amém, queridos? Amém? Amém? Amém. Benção. A palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá um encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado, diga comigo, cenáculo. Um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa, diga comigo, à mesa, e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Imagina você começar um jantar desse jeito, Fabrício. Reúne a família, tudo e tal, aquele negócio, e aquela bate-papo, e de repente, by the way, um de vocês aí vai me punhalar pelas costas. Me passa o frango aí, me passou. Frango não, galo, né? Hoje à tarde é galo. Passo. Diga amém, igreja, amém? Está sacramentado, hoje é galo. E um de vós me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Se você tem que perguntar, não é um bom sinal. Imagina, você está sentado à mesa com um monte de gente comendo e tudo e tal, uma coxinha, um rogambole. No caso do dele eu gosto de um bacalhoada que ele fez uma época aí atrás. Inclusive fez, já tem um tempo já, viu? Já tem um bom tempo isso. Sentado comendo, um de vocês aí vai me trair. Me passa um purê de batata aí, fazendo favor. Aí você tem que começar a perguntar: sou eu, por acaso? Isso não é um bom sinal, não. Por acaso sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12 e mete comigo a mão no prato. Ou seja, é uma pessoa íntima. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Essa frase é uma frase muito poderosa. O Filho do Homem vai, ou vive, ou procede, conforme está escrito a seu respeito. Olha que forte essa frase. Muito forte. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor que fora não haver nascido. E enquanto comiam,
Tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e lhes disse, o partiu e lhes deu, melhor, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, vira para quem está do seu lado e diga, Jesus canta também. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Pai Celestial, obrigado pela tua palavra, fala conosco, ministra aos nossos corações. Queremos, ó Pai, que os nossos corações e mentes estejam abertos para receber de ti palavra viva, eficaz. Portanto, Senhor Deus, fale com liberdade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vira para a pessoa mais, à medida que você pode se assentar, vira para a pessoa mais bonita do seu lado aí e fala para ela aí, Jesus é mais do que apenas um conhecido. Isso. Vira para o outro que você acha que não está tão bonito assim, que está meio mais ou menos. Fala para essa pessoa também, fala aí, Jesus. Fala, pode falar, Jesus é mais do que apenas um conhecido. Amém? Bênção. Nós, há 2 semanas atrás, começamos essa série intitulada A Experiência do Cenáculo. E hoje eu quero dar continuidade a esse raciocínio. O cenáculo era um espaço físico, normalmente, nem sempre, mas às vezes aberto, no terraço das casas, que tinha um telhado plano na época, e era um espaço utilizado para um momento social, confraternizar, mas na maioria dos casos era usado para um tempo de devoção, de oração, um tempo de entrega espiritual, considerando que na cultura da época o serviço religioso era uma parte intrínseca da vivência de todos. Existem algumas experiências muito impactantes que acontecem em cenáculos no decorrer do ministério de Jesus. Nesses lugares altos, que para nós hoje seria equivalente ao Eric, é sótão, né? Porão é o basement, né? Sótão, a gente vai esquecer no português, impressionante. Seria equivalente ao sótão, mas um espaço útil. Começamos essa série abordando a importância do cenáculo quando os discípulos estavam lidando com a recente ausência física de Jesus. Jesus tinha morrido, ressuscitado e foi assunto aos céus. E quando Jesus se ausentou do meio deles, a Bíblia diz que os discípulos foram para um cenáculo e lá permaneceram orando e buscando ao Senhor por 10 dias, até que do alto eles foram revestidos de poder. Mostramos como o cenáculo foi nessa instância um símbolo de como os discípulos se reservaram na sua busca ao Senhor, para um tempo de espera. Pacientemente esperaram até que aquilo que eles não sabiam muito bem como seria ou quando seria, mas até que a promessa de Jesus se cumprisse na vida deles. O cenáculo então é esse símbolo de conexão mais profunda com o Senhor. Esse texto de Marcos 14, ele mostra um outro cenáculo, um cenáculo que foi apresentado por Jesus de forma indireta. Jesus estava preparando os seus discípulos para celebrar a Páscoa, inclusive, que era uma celebração do povo judeu na época, uma de várias celebrações que o povo judeu tinha. Eles tinham que ir a Jerusalém para celebrar a Páscoa, oferecer sacrifícios, e era uma celebração daquilo que Deus tinha feito com o povo de Israel lá em Gênesis capítulo 12, que era a libertação do povo de Israel do Egito quando estavam escravos. Deus levanta Moisés, a Bíblia nos relata isso. Deus levanta Moisés como uma espécie de libertador para guiar o povo de Israel, tirando eles do Egito e levando-os para a terra prometida. E nessa instância, quando Deus envia o anjo da morte sobre o Egito, porque Faraó não tinha dado ouvidos à voz do Senhor, e Deus já havia enviado 9 pragas ao Egito pela desobediência de Faraó, e agora a 10ª praga estava prestes a afligir o Egito, e Deus então
então enviaria o anjo da morte para provocar a punição sobre Faraó e os seus subordinados por conta da desobediência à vontade do Senhor. E Deus orienta o povo de Israel dizendo, vocês vão encontrar um novilho, um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito, sem mancha. Vocês vão sacrificar esse cordeiro e com o sangue do cordeiro, vocês vão pintar as ombreiras das portas de vocês pelo lado de fora. E quando o anjo da morte passar, ele ver o sangue, ele vai passar por cima da sua casa e a morte não entrará lá. E esse é um símbolo muito lindo do que o sangue de Cristo faz nas nossas vidas, porque quando o sangue de Cristo está espiritualmente pintando as portas da sua vida, a morte não pode entrar aí, a morte não pode entrar, e logicamente não estamos falando da morte física, porque a Bíblia diz que todo homem natural lhe é ordenado morrer pelo menos uma vez, até que pelo menos a igreja seja arrebatada. Mas essa morte não é uma morte permanente, não é uma morte eterna, porque assim como a morte é parte da vivência natural, a ressurreição está tão garantida quanto, porque a ressurreição está garantida na pessoa de Jesus Cristo, e é por causa do sangue do Cordeiro que temos acesso à vida eterna. Jesus mesmo disse, João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a vida eterna nos é garantida por causa do sangue do Cordeiro que por nós morreu. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. O sangue do Cordeiro. Então Jesus estava prestes a celebrar essa festa de Páscoa, né? A festa de uma vitória garantida ao povo de Israel pela mão forte do Senhor. Celebração de uma vitória, Fabrício. Celebração de uma vitória. E é interessante porque naquele jantar, celebrando uma vitória, Jesus anunciaria aos seus discípulos uma aparente derrota. Jesus estava anunciando aos seus discípulos que ele morreria. Muito forte, esse nível de conversa, esse nível de ensinamento de Jesus para com os seus discípulos. E o que é poderoso a esse respeito é que Jesus, antes de começar esse bate-papo, ele diz aos seus discípulos, a gente vai celebrar a Páscoa, pega vocês dois, vocês vão à cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na mão. Segue esse homem. E na semana passada a gente falou um pouco a respeito dessa figura misteriosa no texto. A Bíblia não nos dá o nome dessa pessoa. E eu entendo que esse homem com um cântaro na mão é um símbolo do Espírito Santo. Que quando seguimos o Espírito Santo nos leva até o lugar que Deus preparou para nós. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Porque existe um lugar que Deus preparou para nós. Existe um lugar, o texto diz assim, vocês vão encontrar um cenáculo mobiliado e preparado. Ou seja, é um lugar que já está preparado, um ambiente que já está preparado. Na semana passada eu falei sobre isso, mas eu quero falar de novo, porque me abençoou tanto, talvez te abençoe também. Não importa, meu irmão, se você está preocupado com o amanhã, não se preocupa, porque Deus já esteve lá e deixou o amanhã preparado para você. O mês que vem, o ano que vem, 2023 já está mobiliado, pronto, só esperando você chegar. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Porque Deus preparou o ambiente. E o que eu quero cavar um pouquinho mais fundo aqui. Quem quer ir mais fundo comigo, amém? Eu quero cavar um pouquinho mais fundo aqui, porque esse ambiente foi um ambiente verdadeiramente especial, Jerusalém. Um ambiente especial, por quê? Foi um ambiente em que Jesus revelou coisas gloriosas para os discípulos. Jesus revelou um plano secreto do céu, de redenção do planeta. Jesus disse com todas as letras que morreria e que ressuscitaria. E ele ainda disse para eles, eu vou ressuscitar e eu vou encontrar vocês na Galileia depois que eu ressuscitar. Jesus deu toda
todo o segredo, não reteve nada. E a gente ainda se surpreende com como os discípulos se perderam depois que Jesus morreu. O impacto foi tão grande, mesmo que Jesus tivesse dito tudo. Jesus revelou todos os segredos. Então, ou seja, esse ambiente era um ambiente especial. Porque sabe de uma coisa, Rodrigo? Não é em todo lugar que Jesus pode revelar segredos. Não é em qualquer ambiente que Deus pode se aprofundar com você nos aspectos mais profundos do reino e do plano de Deus, até mesmo para a sua própria vida. Não é em qualquer lugar. Precisa ser um ambiente preparado, um ambiente propício. Um ambiente propício. É por isso que temos que tomar cuidado com o ambiente que ocupamos, com o ambiente que essa palavra ambiente, ela é uma palavra simbólica, e ela é usada para representar o estado da sua mente, o seu estado emocional, o estado dos seus relacionamentos, o estado do seu nível de comprometimento, não só com a obra do Senhor, mas também com os seus sonhos, com os seus ideais, com a sua família, com o seu trabalho, com o esforço necessário para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Tem que haver um ambiente propício para que essas coisas prosperem, porque tem coisa que não prospera em qualquer lugar. Lá em casa a gente fez uma reforma lá em casa e tem um canteirozinho lá em casa para poder plantar algumas coisas, e a gente começou a escolher as coisas para plantar, e plantamos blueberry, plantamos morango, plantamos uva, tem couve-flor, tem hortelã, tem um monte de coisinha lá. Cadê a Jane? Jane está para lá para trás. Tem mais coisa, tem um monte de coisa lá. A gente, por mais que eu amo o caqui. Amo, caqui é uma fruta fantástica. Amo caqui, amo acerola, meu Deus do céu, acerola. Maravilha, jabuticaba. Amo cajamanga. Meu Deus, aleluia. Amo essas frutas, todas elas. Mas não adianta plantar lá em casa. Não adianta. Sabe por que não adianta? Porque o nosso ambiente não é um ambiente propício para que essas frutas cresçam. Não é. A semente pode ser boa, a árvore pode estar saudável, a muda pode estar em perfeita saúde, mas se plantar ela no lugar errado, ela não prospera. Porque ela precisa do ambiente certo. Agora, se eu fizesse um negócio artificial, tampado, controlado temperatura, com luz ultravioleta e não sei o que, e fizesse um ambiente propício, eu posso plantar até laranja dentro da minha casa se eu quiser. Mas tem que ser o ambiente certo, porque não cresce em qualquer lugar. É por isso que você precisa do cenáculo, porque tem coisa que Deus quer te falar, já está preparado para você, mas Ele não pode te mostrar até que você esteja no ambiente certo. Até que o seu nível de comprometimento esteja certo, até que o seu nível de entrega esteja certo, até que o seu nível de dedicação ao Senhor esteja certo, dedicação à própria família, dedicação à sua empresa, dedicação aos seus ideais, até que o seu nível de compreensão sobre as coisas do Senhor e os seus propósitos estejam no nível adequado para que a palavra da verdade penetre na sua vida e produza fruto. Tem coisa que não acontece fora do cenáculo. Não acontece. Se você está satisfeito em se relacionar com o Senhor como a multidão se relacionava, e a multidão se relacionava com o Senhor, a multidão comia pão multiplicado, comia peixe multiplicado, a multidão estava lá, estava no esquema. A multidão estava no esquema, só que a multidão não experimentava os segredos. Haviam também muitos outros discípulos, talvez centenas deles,
que de vez em quando ele se reunia perto de Jesus, sentava com ele em casas que ele ia, em Cafarnaum, em outros lugares sentava e ouvia ele ensinar coisas lindas, via ele curar coxos, paralíticos, cegos. De vez em quando um discípulo passava, via Jesus cuspia no olho de um, e Jesus tirava o camarada do tanque de Betesda, curava ele. Eles viam coisas extraordinárias, mas não experimentaram aquilo que só rola no cenáculo. Tem coisa que só rola no cenáculo. Meu Deus do céu, será que eu estou pregando para alguém hoje aqui? Tem coisas de Deus que só rola no cenáculo. Não adianta você vir você gosta de vir à igreja, pastor, gosto demais da igreja. Ih, pastor, que maravilha. Eu sei que está meio bagunçado, mas está meio bagunçado. Vira para alguém da sua lado e diga, está meio bagunçado? Que nós estamos ajeitando uma surpresa para você lá atrás. Tem construção acontecendo, tem expansão acontecendo. Daqui a pouco tempo, esse espaço aqui vai ser todo dedicado para o ministério infantil. Maravilha. Vamos lotar isso aqui de criança. Lotar. Vira para quem está ao seu lado e diga aí, tem que fazer mais filho. Pode falar. Fala aí, fala. Pode, vai. Pode preparar aí, pode preparar. Tem que descansa rápido. Tem que encher isso aí de criança. Falar pro pessoal tem que agilizar. Está meio bagunçado, mas pastor, eu gosto. Mesmo com esse papel, essa lona preta aqui, pastor, eu gosto das músicas, eu gosto da pregação, levanta a mão, eu canto, eu celebro, e tudo está confortável. Muito bom que você gosta de vir à igreja, mas tem coisa que não acontece só vindo na igreja. Tem coisa que você precisa entrar no cenáculo. O que isso significa, pastor? A sua vida no dia a dia. Eu sei que no domingo você vem na igreja, mas e na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e nos outros dias? Como que está o seu espaço espiritual, mental, emocional? Será que você está em caos, em conflito, em bagunça? Será que você está de forma desbalanceada, desequilibrado? Ou será que existe coesão entre o que você experimenta no domingo e o que você vive na quarta-feira? Quando você sai daqui, você sobe para o cenáculo ou você entra no porão? Cadê o pessoal? Tranca a porta aí, Jaqueline. Tranca a porta. Quem está me acompanhando, diga amém. Diga comigo. Diga, cenáculo é um ambiente especial. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. O cenáculo é um ambiente especial. Por que precisamos de um ambiente especial? Precisamos de um ambiente especial porque Deus quer nos revelar coisas extraordinárias. Deus quer um relacionamento mais profundo com você. Deus tem mais coisas para te revelar, para te ensinar, para te mostrar. Deus tem mais. Não importa o quanto você já experimentou do Senhor, Deus tem mais. Encosta em 3 pessoas à sua volta aí e diga, Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais, Deus tem mais. Deus tem muito mais, muito mais. Só basta você desejar. Deus tem mais. Se Ele tem mais, Ele precisa de um nível de relacionamento mais profundo. Então o cenáculo simboliza isso. São 2 coisas primárias que o cenáculo simboliza. Se você foi no grupo pequeno semana passada, você já vai saber minha mensagem. Em primeiro lugar, o cenáculo é um lugar de elevação. Diga comigo, elevação. Fala para quem está do seu lado aí, fala aí, os 2 pontos do pastor hoje. Começa com a letra E. Para você não esquecer. Então o primeiro é elevação, diga comigo, elevação. Já vou te dar o segundo, porque não sei que hora que eu vou conseguir terminar essa mensagem. Talvez você precise ir embora mais cedo. O primeiro é elevação, o segundo é exclusividade. Isso. Agora fala como quem tomou um café bom hoje de manhã. Fala aí, exclusividade. Aí, bênção. Se você tiver esse entusiasmo aí, o Atlético Mineiro hoje não tem nem chance. Maravilha. Bênção.
Graças a Deus. Bênção. Isso aí, segura firme. O cenáculo é um lugar de elevação. Elevação. Vamos olhar um pouquinho a respeito disso, porque eu vejo algumas coisas interessantes. Eu vejo elevação em 3 níveis, demonstrados nessa experiência do cenáculo. Em primeiro lugar, elevação da comunhão. Eu vejo uma elevação da comunhão dos discípulos com Jesus, porque até esse dado momento, Jesus não tinha revelado coisas que ele revelou aqui, nesta ocasião. Tem coisa que requer um nível de comunhão elevado, para que nós possamos ter ciência daquilo que Deus está por fazer. Quem está me entendendo? Deixa eu te dar um exemplo. Eu dei esse exemplo no primeiro culto. Tomara que a Jane esteja bem lá para trás para não ouvir. Vamos dar um outro exemplo então? Quando eu comecei a namorar com a Jane, nós somos rato no gatilho. A gente começou a namorar em agosto, noivamos em outubro, casamos em janeiro. Tudo. Eu não podia dar mole também, né? Porque se eu vacilasse, você já sabe, né? Então tinha que amarrar o negócio rápido. Quando a gente começou a namorar, eu lembro a primeira vez que a gente saiu para conversar com segundas intenções. Segundas, terceiras, quartas, muitas intenções. Deixa isso para o encontro de casais. A gente saiu. A gente tinha uns murmurinhos, uns negócios, umas bobeirinhas. E aí um dia eu liguei para ela de noite. Eu vou contar minha versão. Ela conta dela no dia que ela for pregar. Os benefícios de ser pastor, né? Liguei para ela, era tarde, foi depois de uma oração. Era tarde, eram umas 9 horas da noite. Liguei para ela e falei: o que você acha da gente tomar um café? Vamos tomar um café? A gente está precisando conversar. Aí ela aceitou, fui lá na casa dela, peguei ela e fomos num encontro super romântico, num Dunkin' Donuts 24 horas. Sentamos. Não me julguem, porque dessa noite em diante eu compensei. Fomos num Dunkin' Donuts 24 horas, tomamos um café, batemos um papo, conversamos e tudo e tal. Naquela época, quando a gente sentou para conversar, primeiro encontro com intenções mais severas. A gente estava com muito cuidado para não pode pisar na bola. Você tem que se mostrar bem, roupa passadinha, não sei o quê, penteado, cabelo penteado, no meu caso, cabeça raspada, e não sei o quê, e a barba feita, perfumezinho em dia, e não sei o quê, porque você tem que chegar e fala, pensa bem no que vai falar, pensa bem nas respostas, e tudo e tal, porque você tem que pensa aí, quando você estava só paquerando aí, né, o seu respectivo, a sua respectiva. Pensa aí, naquela época de namoro, naquela época que você está só no você está só mostrando que você é a melhor opção no mercado. Porque o mercado está cheio de gavião. Você tem que mostrar. E as irmãs também. Hoje em dia ainda tem uns negócios que não tinha um tempo atrás. Põe cílio, põe não sei o que lá, pinta não sei o que, pinta lá de dentro do olho. Pinta tudo hoje em dia. Misericórdia. Está repreendido. Esse espírito de engano. Está repreendido. Ai, Jesus. Brincadeiras à parte, quando a gente sentou para conversar, aquela conversa nossa foi muito boa, mas não se compara com as conversas que temos hoje, depois de 8 anos de casado. Porque aquela conversa foi superficial. Eu não podia, olha aqui, Joás, eu não podia
falar para a Jane, naquela época, as coisas que eu falo hoje. Se eu falasse naquela época, sem ela me conhecer, sem um nível elevado de comunhão, com toda certeza que eu não ia ter nem chance. Por quê? Porque a primeira conversa, superficial. Superficial. Ah, você trabalha com o quê? Eu trabalho com isso. Ah, que legal, você é de onde do Brasil? Eu sou de tal lugar. Ah, que coisa fantástica. Na minha cabeça eu estava pensando outra coisa. Não vou falar não, porque senão você não vai querer nem que eu seja seu pastor. Mas estava pensando outra coisa. Uma coisa que só pode revelar depois de um nível elevado de comunhão. E tem coisas que Deus não revela para quem não tem comunhão. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem coisa que se revelar, a gente nem entende. Reflita aí no seu próprio relacionamento, se talvez você não é casado, ou reflita no seu relacionamento com seus pais. Compare e contrasta o relacionamento que você tem com seus familiares, com o relacionamento que você tem com colegas de trabalho. Você não pode, se você conhecer alguém na rua, por mais simpático que o brother seja, pode ser até flamenguista. Você conheceu e tudo e tal, pá, da mesma cidade que você, gosta da mesma comida, tudo igual, acabou de conhecer, brother, virou brother instantâneo. Você não vai revelar seus segredos. Porque requer um nível elevado de comunhão. E comunhão só se desenvolve com o tempo. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo, queridos? E o cenáculo representa isso, um lugar, um ambiente que nós nutrimos de comunhão elevada com o Senhor. Diga comigo, elevação. Não apenas comunhão, mas também de entendimento. Deixa eu juntar esses dois porque eu estou quase sem tempo, eu tenho 6 minutos. Comunhão elevada e entendimento elevado e obediência elevada. Talvez esse machuque um pouquinho. Encosta em quem está do seu lado, dá uma cotoveladinha assim e fala, segura firme aí, segura firme. Entendimento elevado e obediência elevada. Como que isso se dá, pastor Diego? Como assim? Onde que isso está no texto? Coloca para mim rapidamente o capítulo 14, versículo, acho que é 21. Versículo 21. Olha só o que Jesus diz para esses caras. Pois o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. O que isso significa, pastor Diego? Significa o seguinte. Jesus estava dizendo assim, nas entrelinhas, está toda essa informação que eu vou te dar aqui. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram muitas coisas a respeito do Messias. E eu estou dizendo para vocês que o Filho do Homem, eu vou proceder, eu vou viver, vai acontecer comigo, conforme o que foi escrito. E esse é o ponto, porque se você observar isso como se fosse falta de opção de Jesus, você não vai compreender a revelação da obediência elevada. Porque não é falta de opção, não, é decidir viver conforme o que Deus determinou. Então ele estava dizendo o seguinte, eu vou viver conforme o que está escrito, não porque eu não tenho escolha, muito pelo contrário, eu vou viver conforme está escrito, não é por falta de opção, é justamente porque eu escolhi ser quem Deus determinou que eu fosse. Meu Deus do céu, eu me pergunto, será que estamos sendo quem Deus determinou que fôssemos? Porque nós temos essa escolha. Será que eu estou sendo o pai que Deus determinou que eu fosse? Ah, você estava achando que eu estava falando só de pastor, de obreiro, diácono, de coisa da igreja. Não. Será que eu estou sendo o marido que Deus determinou que eu fosse? Será que eu estou sendo o empresário que Deus determinou que eu fosse?
Será que eu estou vivendo conforme está escrito a meu respeito na eternidade? Ou será que quando eu chegar na eternidade vai haver discrepâncias entre o que eu vivi e o que Deus escreveu? Meu Deus do céu. Se comparar a sua vida com o que Deus escreveu a seu respeito, vai estar parecido ou vai ter discrepância? Cadê os glória, pessoal? Cadê os amém aí, pessoal? Quem está me entendendo, querido? E esse nível elevado de obediência, por que um nível elevado de obediência, pastor? Porque Jesus tinha consciência que a obediência ao Pai representava dores e morte. Tanto que, depois disso aqui, ele subiu no jardim do Getsemane, dobrou o joelho dele e, suando gotículas de sangue, em prantos, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele estava vivendo aquilo que ele ensinou os discípulos a orar. Ele estava dizendo: Senhor, assim como ele ensinou, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é realizada no céu. Ele estava vivendo isso, porque Jesus não é do tipo que fala para você fazer o que ele diz, mas não fazer o que ele faz. Não, ele fala para você: faça como eu faço, sejam meus imitadores, assim como Paulo foi, imitem a mim. E naquele momento de profunda aflição, quando Deus se manteve calado, Jesus entendeu o recado. Por isso que Jesus é o cara, cabra macho, homem de verdade. Jesus se levanta, se ele suou sangue, eu imagino que a roupa dele, a camisa dele toda manchada de vermelho, gotas de sangue para todo lado, com o rosto inchado de tanto chorar. Ele se levantou e disse: não tem nada para dizer não, Pai? É isso mesmo? É isso que está escrito? Ele chegou, acordou os discípulos, porque aqueles que falam que estão contigo, você sabe, né? Acordou os discípulos que estavam dormindo no ponto. Levanta aí, levanta rápido, porque o traidor se aproxima. Senhor, mas o traidor, ele está vindo de lá? Nós temos que ir para cá. Não. Eu vou viver o que está escrito a meu respeito. Porque se está escrito, é a melhor alternativa. É por isso que eu preciso de um nível elevado de entendimento para viver um nível elevado de obediência. Por quê? Porque é só com um nível elevado de entendimento que eu compreendo que todas as coisas cooperam para o bem. Diga isso comigo, diga: todas as coisas cooperam. Diga: cooperam para o bem. A gente entende muito mal esse texto, porque a gente acha que isso significa que tudo contribui para que eu esteja feliz. Não é isso que esse texto diz. O texto diz que todos os ingredientes da vida, quando eles se juntam em você, eles contribuem para a receita que Deus está promovendo. Eu já fui chefe de cozinha durante um bom tempo, e eu era pizzaiolo, eu era responsável por fazer a massa da casa. E eu lembro quando eu aprendi a receita da massa pela primeira vez. Você tinha que jogar as bags de trigo, e você colocava um pouquinho de fermento, colocava mel, e colocava água quente, temperava a massa de acordo, e aquilo rodava naquela batedeira enorme, e você tinha que fazer precisamente como a receita estava dizendo. A primeira vez que eu fui fazer aquela massa, a receita dizia, coloca água quente tem que ser água quente, porque a água quente ajuda a ativar o tipo de fermento que era usado, água quente. Aí eu fui lá, e com pressa, o que você acha que eu fiz, Jerusa? Não esperei a água esquentar, fui lá, enchi o negócio de água, a água estava fria, joguei água fria na massa, estraguei um pote de massa inteiro, 7 caixas de massa de pizza grande. Cada caixa tinha 3, 6, 9. Tinha 9 pizzas. 9 vezes 7.
Eu estraguei 63 potenciais pizzas. Num pote de pizza. Por quê? Porque eu resolvi mudar um ingrediente. A massa ficou terrível, não deu para fazer pizza, ficou sem liga, ficou terrível, não deu. Estraguei, por quê? Porque eu mudei um ingrediente. Eu nem gosto de água quente, nem banho quente eu gosto de tomar. Água quente, de vez em quando, só para fazer chá. Você já colocou um copo de água quente para você tomar? Que delícia. Já? Você não gosta de água quente? Mas todas as coisas cooperam. O fermento, você não sabe disso. A água quente não é agradável, mas o fermento precisa da água quente. Você não sabe o que na sua vida que está cooperando para o fim que Deus determinou. Você vai fazer um bolo, aí na receita lá, 7 ovos. Aí você, eu nem gosto de ovo, não vou colocar ovo não, vou colocar leite, eu amo leite. Troca o ovo pelo leite, para você ver o que acontece. Você não pega o ovo, abre ele dentro de um copo e toma ele. Porque não é assim que tem uns que fazem, precisa de libertação. Mas estão aprisionados aí. Não é assim que faz. Por quê? Porque o que faz com que o ovo contribua é o conjunto da receita. Você está entendendo, querido? O problema é que a gente examina os ingredientes isolados da receita. Aí a gente recebe uma notícia amanhã e começa a chorar. E vai, tá vendo, Deus não gosta de mim. Deus não sei o que lá. Deus não... Você está ignorando a receita. Você está reclamando de um ingrediente, mas esse ingrediente ele está cooperando. Meu Deus do céu. Por isso que a gente precisa do cenáculo, Leila. Eu preciso do cenáculo para elevar o meu entendimento. Quando eu elevo o meu entendimento, eu elevo o meu nível de obediência. De um lugar de elevação. Comunhão elevada, obediência elevada, entendimento elevado. Deixa eu terminar essa mensagem. Quem quer aterrissar esse avião comigo aí, diga amém. Então, esse era o primeiro ponto. Primeiro ponto, lugar de elevação. Fala bem forte aí, fala assim, pastor Diego, estou com fome. Vou terminar agora. Eu não estou com pressa porque o jogo só começa às 3 horas, fica à vontade. Hoje vai dar só flamenguista e cruzeirense celebrando. Vamos lá, exclusividade. Número 2, o cenáculo é um lugar de elevação e o cenáculo é um lugar de exclusividade. Que coisa linda, diga comigo, exclusividade. Exclusividade. Justamente porque é um lugar elevado, é um lugar exclusivo. Porque quem está do lado de fora do cenáculo não tem acesso a quem está dentro do cenáculo. Ou seja, mas entenda uma coisa, eu não estou falando isso pela perspectiva do orgulho, da autopreservação. Eu estou falando isso pela perspectiva da comunhão com o Senhor. Então, ou seja, tudo aquilo, Fabrício, que está fora do propósito de Deus, tentando impedir o propósito de Deus na minha vida, se eu estiver no cenáculo, não tem acesso. Não tem acesso a mim, porque eu estou em um lugar de exclusividade. Eu estou em um lugar onde a minha atenção está totalmente voltada para quem ocupa o cenáculo comigo. Quem está me entendendo? É o conceito de santidade. A palavra santo, do hebraico kadosh, ela quer dizer separado. Separado. A gente fala santo como se santo fosse uma coisa de outro mundo, né? Isso aqui é santo, isso aqui é... Não. Santo significa separado. Separado. Vou te dar um exemplo. Essa garrafinha de água aqui, ela foi santificada para mim. Ela foi separada para mim. Por quê? Porque eu pus a boca nela primeiro. Quer um pouquinho de água, João? Não? Mas por que não? Porque é minha.
Está me entendendo? Ela me serve e a mim somente. Porque eu pus a boca. Oh, manto. Água é maravilhoso. Quem está entendendo? Santificar, ela está reservada para mim. Posso deixar ela aqui, ó. Pode se entrar um ladrão aqui, eu garanto que ele vai deixar essa água em paz. Porque ela está santificada para mim. Já está aberta. E eu encostei nela, acabou, ela é minha. Quem está entendendo? Ela está separada. Ninguém mais consome essa água aqui. Ela é só minha. Você está entendendo? Da mesma forma, a Bíblia diz que Deus te santificou para Ele. Ele te separou. Ou seja, nada mais pode usar você, porque você pertence a Ele. Ele te comprou e te santificou para os propósitos dEle. Isso significa que tem um compromisso meu de exclusividade com o Senhor. Você sabia que tem países que não aceitam cidadania dupla? Você sabia? Por exemplo, eu sou cidadão americano, sou cidadão brasileiro. Fui lá, jurei a bandeira, tudo bonitinho. Mas tem países que não aceitam. Para você se tornar um cidadão daquele país, você tem que renunciar à sua cidadania de outro lugar. Pois é, Deus é assim. Para você entrar no cenáculo que Ele preparou, você tem que renunciar o seu acesso a outros porões. Quem está me entendendo? Porque, pastor, de onde que você tirou isso do texto? Ainda bem que você perguntou, Alana. Ainda bem, porque eu estudei essa semana pra caramba para poder te mostrar isso aqui. Olha só. Coloca para mim, no capítulo 14, Marcos, capítulo 14. Olha o que Jesus diz, no versículo 22 e 23. Rapidamente, por favor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. 24. E disse-lhes, o que ele falou? Isto é o meu sangue, o sangue do pacto, da aliança. Diga comigo, aliança. Aliança. É muito bom a gente ser um conhecido de Jesus. Você já ouviu aquela expressão, eu não sou crente, mas eu sou simpático ao Evangelho? Sabe? Até gosto da igreja, sou simpático ao Evangelho. É melhor você ser simpático ao Evangelho do que você ser antipático ao Evangelho. Mas ser simpático ao Evangelho não é tudo o que Deus quer para você. Deus não quer apenas uma amizade superficial. Deus quer aliança. Deus quer aliança. Quem está me entendendo? Deus quer aliança contigo. Deus quer colocar um anel no seu dedo. Aliança. Aliança é mais profundo. Aliança é exclusividade. Meu Deus do céu. Diga-me que exclusividade. Sabe qual é a minha expectativa depois que eu coloquei a aliança no dedo de Jane? E a expectativa dela, quando ela colocou essa aliança aqui no meu dedo, estávamos juntos no altar, dissemos coisas maravilhosas uns para os outros, e falamos e prometemos mundos e fundos, tadinha, e prometi muita coisa, mas coloquei a aliança, Tereza, coloquei a aliança, e ela veio e colocou a aliança no meu dedo também, pum, pum, agora estamos pactuados um com o outro. O que isso significa? Significa que nós temos agora um compromisso de exclusividade. Pacto, aliança, não é apenas uma amizadezinha superficial, não. É exclusividade. E Deus preparou esse ambiente para você. Esse ambiente se chama o esconderijo do Altíssimo. No Salmo 91, põe na tela para mim, por favor. Você pode colocar em pé, eu já terminei. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
e descansa à sombra do Onipotente. Versículo 2: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas. Debaixo das suas asas encontras refúgio. Sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. O que acontece se você habitar no alto? O que tem no alto? O alto é o cenáculo, é o lugar do Altíssimo, é o lugar de exclusividade, ou seja, é eu dizer para todas as outras coisas que almejam infiltrar as minhas emoções e o meu entendimento e as minhas decisões, infiltrar tudo isso, eu digo, eu estou inacessível para tudo isso, porque eu sou exclusivo do Senhor, eu já subi no cenáculo. E Deus está nos convidando para um passo acima. Um passo acima. Não é um passo acima que denota altivez. É um passo acima no que diz respeito ao nosso relacionamento com Ele. Porque existem coisas que não podem ter acesso a nós. Tem coisas que não podem ter acesso às minhas emoções. A gente está deixando o nosso coração aberto demais para influências tóxicas, infrutíferas. Tem gente que é completamente removido do equilíbrio por causa de uma notificação do Twitter. Uma postagem no Facebook tira você do seu centro. Pelo amor de Deus, encontre um lugar no cenáculo para você. Pastor, por que isso? Pastor, por que você está falando isso? Porque eu sinto que o povo de Deus tem sido muito acessível às tentativas do inferno de provocar caos na nossa habilidade de tomar decisões sensatas. Nos meus poucos anos de ministério, eu já aconselhei muitos casais. E é impressionante a quantidade de casais que dão acesso a conselhos tóxicos de pessoas ímpias, mas não procuram a palavra do homem e da mulher de Deus. Não procuram saber o que Deus tem para dizer. E tomam decisões definitivas a partir de influências banais. Porque não se tornaram exclusivos do Senhor. E ao invés de habitar no cenáculo, habitam numa praça pública. Deus não te chamou para a praça pública, para a sua vida estar aberta à influência de qualquer andarilho, de qualquer postagem no Instagram. Não. Deus te convidou para o cenáculo, um lugar exclusivo dEle. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Portanto, meu irmão, receba esta mensagem de hoje como um convite do Senhor. Um convite para quê, pastor Diego? Para você habitar em um lugar de elevação e exclusividade. Como que isso acontece, pastor? Isso acontece a partir da proximidade com o Senhor. É uma comunhão elevada. Um tempo de busca maior. Você ser intencional com as coisas que afetam você, que você permite te afetar. Com os lugares que você opta por consultar antes de tomar decisões. Tudo isso é um sinal de como honramos ou desonramos o Senhor.
E oxalá que possamos compreender a importância de sermos elevados a um patamar de relacionamento mais íntimo com o Pai. E vivermos em exclusividade. Porque eu devo ser exclusivamente dele. Porque ele colocou uma aliança no meu dedo. Quem está me entendendo? Diga amém. Segura na mão de quem está do seu lado. Se você desejar uma oração específica, após a minha oração final, o evangelista Geraldo, pastora Fernanda, estarão aqui na frente, orando por cada pessoa que tiver o desejo de receber essa oração. Eu creio que esse é um momento de decisões pessoais, íntimas. Mas eu creio que os efeitos dessa mensagem, eles vão ecoar e reverberar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, por muitos e muitos anos. Porque Deus quer que você ocupe um lugar de elevação e exclusividade na sua presença. Quem está me entendendo, diga amém. Aperta a mão desse irmão, dessa irmã que está do seu lado. Deixa que a presença de Deus flua através de você. Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu ministro a presença do Senhor a cada irmão, cada irmã neste momento. Pedindo, ó Pai, que o Senhor, que o Teu Espírito possa se manifestar nas nossas vidas, trazendo-nos, ó Pai, o entendimento de passos práticos, de como podemos viver e nos comportar, para que essa mensagem seja uma realidade nas nossas vidas. Espírito de Deus, em nome de Jesus, cada coração neste momento seja tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, e que o convite do Senhor para todos nós, de habitarmos em um lugar de elevação do nosso relacionamento contigo, a elevação do nosso entendimento, a elevação da nossa obediência, que essa possa ser uma nova realidade nas nossas vidas, ó Pai, que possamos sim encontrar um lugar de exclusividade, onde seremos exclusivamente teus, e o diabo não terá acesso aos nossos corações e às nossas emoções, e seremos, ó Pai, fortalecidos em Ti, pelo poder da Tua palavra em nós, em nome de Jesus. Despeça-nos na Tua paz, Senhor, leva-nos em segurança para os nossos lares, multiplica em nós a Tua graça e o Teu favor. Pai, eu peço uma bênção especial sobre os pais que estão na casa, aqueles que estão acompanhando pela internet, que a bênção do Senhor possa repousar na vida de cada um, nos conceda sabedoria, Senhor Deus, para sermos os pais e os maridos que o Senhor nos chamou para ser, em nome de Jesus. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor?